O sentido da vida é estar vivo. É tão claro, tão óbvio e tão simples. Mesmo assim, todo mundo não para de correr em pânico, como se fosse necessário conseguir alguma coisa além de si próprio. Alan Watts. Você já teve a sensação de estar seguindo um roteiro que não escreveu? Como se sua vida fosse um tabuleiro e você uma peça empurrada por mãos invisíveis? As escolhas que parecem suas, muitas vezes, são respostas treinadas. O caminho que você chama de seu, na verdade, é um trilho que foi construído muito antes de você aprender a dizer eu, estudar, trabalhar, agradar, vencer. Tudo isso pode soar como progresso, mas, quando olhamos com calma, pode também ser apenas obediência disfarçada. Alan Watts propõe um corte nessa lógica, um despertar que não vem com promessas, mas com uma pergunta silenciosa. E se tudo isso for teatro? E se, ao invés de uma batalha, a vida for uma dança? Uma coreografia entre o que acontece e a forma como você responde. Ele nos convida a soltar o papel que assumimos sem perceber, o papel do controlado, do sofrido, do que precisa vencer para ser digno. E, no lugar disso, experimentar ser o jogador. Não o jogador que manipula, mas o que está desperto, o que vê o jogo, o que não se confunde com a peça. Hackear a vida, então, não é burlá-la, é acordar dentro dela. É perceber que você pode viver como se tivesse escolha, porque tem. E a maior escolha de todas é esta: continuar sendo levado, ou começar a dançar. Não contra o mundo, mas com ele. Não como quem sofre, mas como quem vê. E é isso que vamos fazer aqui. Em poucos minutos, rasgar o roteiro antigo. Olhar com coragem para quem você pensava ser. E talvez, só talvez, descobrir uma liberdade que sempre esteve aí, escondida debaixo da pressa de se encaixar. Desde muito cedo, nos ensinam a caminhar sobre um trilho já desenhado. Estude, comporte-se, seja produtivo, agrade. Um script silencioso nos acompanha desde a infância. E pouco a pouco, vamos nos ajustando às expectativas. Vamos nos moldando para caber no que esperam de nós. Até que um dia, acordamos e percebemos. Estamos vivendo como peças de um tabuleiro invisível, sem nunca ter perguntado quem desenhou esse jogo. Viver como peça é reagir. É depender da próxima jogada do outro. É acreditar que só seremos felizes se os outros se moverem da forma certa, se disserem o que queremos ouvir, se não nos machucarem. É um modo de vida condicionado. Uma liberdade sempre adiada. Alan Watts chama isso de ilusão do ego separado. A crença de que somos uma entidade isolada, tentando sobreviver num mundo hostil, esquecendo que fazemos parte do todo. Essa ilusão transforma a existência num campo de batalha, onde tudo é disputa, onde cada gesto é avaliado, onde não há espaço para ser, apenas para desempenhar. E nesse cenário, perdemos a leveza, perdemos a espontaneidade, perdemos a conexão com o que é essencialmente vivo em nós. A peça reage, o jogador escolhe, a peça obedece. O jogador cria. E quando você começa a perceber que está vivendo segundo um papel escrito por outros, algo se rompe. Uma dúvida germina, um incômodo começa a crescer. E é aí que o jogo muda. Porque a consciência é a única jogada que não pode ser prevista. Ela interrompe o roteiro, e ao fazer isso, devolve o poder de escolher. Você já é o jogador, só esqueceu disso. Esqueceu porque se confundiu com o papel. Porque passou tanto tempo tentando se encaixar que acreditou ser a máscara. Acreditou que era só esse corpo, esse nome, esse histórico. Mas Alan Watts nos chama de volta. Você não está no mundo como algo separado. Você é o próprio mundo se experienciando. Você não é um ser perdido dentro da existência. Você é a existência, viva, consciente, pulsando através de si mesma. Essa percepção muda tudo, porque o jogador não tenta vencer o jogo, ele dança com ele. Ele não briga com as regras, ele entende que as regras são parte da brincadeira. O jogador verdadeiro não tem medo de errar, porque já não vive em função de acertar. Ele vive por estar desperto, por estar presente,
por estar em fluxo. Quando você se lembra de que é o jogador, o medo muda de lugar. Ele deixa de ser um tirano e vira um mensageiro. A ambição perde o peso da comparação e se transforma em expressão criativa. E a dor não desaparece, mas passa a ser apenas uma parte da paisagem, não mais o centro do seu ser. A mente que observa começa a ver. A peça, o tabuleiro, o conflito, tudo isso são projeções. Tudo isso é parte do teatro. E há algo anterior a tudo isso. Algo que vê, algo que não precisa ser defendido, justificado, nomeado. Esse algo é você, o você real. O você que joga, que cria, que habita o agora com a leveza de quem sabe que não precisa mais lutar para existir. O maior erro é sutil, quase invisível. É acreditar que, para se libertar do jogo, você precisa controlá-lo. Que a saída está em dominar, prever, comandar cada movimento. Mas essa busca por controle é exatamente o que te mantém preso ao personagem. É o que te acorrenta ao papel de quem luta, de quem sofre, de quem precisa vencer para provar que existe. Alan Watts propõe um caminho oposto. Ele fala de entrega, mas não como rendição passiva, e sim como uma lucidez ativa. Um retorno ao estado original de participação espontânea. De estar na vida como quem dança, não como quem calcula. Porque quem dança não pergunta para onde está indo, apenas sente. E se move com a música. Quanto mais tentamos controlar, mais nos afastamos da liberdade. Porque o controle nasce do medo. Medo de perder, medo de errar, medo de não saber. E o medo é o alimento do ego. É ele quem precisa garantir, planejar, proteger. Mas o jogador real, sabe que não há como perder. Porque o jogo nunca foi sobre vencer. O jogo é sobre jogar plenamente. E jogar plenamente é estar inteiro no agora. Sem resistência, sem exigência. Com presença, com curiosidade, com entrega. É confiar que a vida se revela no improviso e que cada tentativa de dominar é apenas mais um véu sobre o que já é simples e verdadeiro. O jogador não escapa do jogo. Ele o habita com consciência e, por isso, é livre. Para deixar de ser apenas uma peça, é preciso reconhecer onde o ego ainda dita o seu papel. E isso começa com um gesto de observação. Observe-se com calma, sem julgamento. Pergunte-se: onde estou agindo apenas por medo? Onde minhas decisões nascem da tentativa de agradar, evitar conflito, manter uma imagem? Onde estou presente de verdade e onde estou apenas cumprindo um script? A desidentificação ativa começa quando você percebe que algo está acontecendo em você. Mas não é você. Você sente raiva, mas não é a raiva. Você está em um papel, mas não é o papel. Essa pequena distância entre o que sente e o que é muda tudo. Porque nesse espaço nasce a liberdade de escolha. Alan Watts sugeria visualizar a vida como um palco. E se tudo for teatro, por que não escolher, conscientemente, o personagem que deseja encenar hoje? Não como falsidade, mas como arte, como expressão, como liberdade. Você pode ser intenso hoje, silencioso amanhã, profundo depois. Porque nada disso te define. Tudo são roupagens da consciência que joga. Quando você pratica essa desidentificação, algo se dissolve. O peso de se provar, o medo de falhar, a rigidez do ego. E no lugar disso, surge leveza, surge presença, surge um estado em que a vida deixa de ser uma batalha e se torna um fluxo criativo. Não se trata de deixar de sentir, mas de lembrar, no meio do sentir, que você é maior do que qualquer sensação. Você é o palco, você é a luz, e você é quem escolhe como dançar. Você não é uma peça. Nunca foi. Mas talvez tenha esquecido disso porque o mundo te ensinou a obedecer, a temer, a buscar aprovação. E aos poucos, você foi se confundindo com os papéis, com os medos, com as máscaras. Mas Alan Watts nos lembra: você é o jogador. E a única coisa que te impede de perceber isso é o esforço constante de tentar controlar o jogo. A vida não precisa ser vencida.
ela precisa ser vista, sentida, dançada. Watts nos oferece uma espiritualidade sem dogmas, uma liberdade que não exige fuga, uma lucidez que se revela quando você para de lutar contra o que é e começa a se mover com o que é. E esse movimento é o despertar. Hackear a vida não é fazer mais, é lembrar quem está jogando, é acordar do transe social, é voltar ao centro silencioso de onde tudo começa, a consciência, e dali escolher. Escolher como viver, como responder, como dançar com a existência, sem medo, sem pressa, sem a obrigação de ser perfeito. Você pode continuar sendo a peça, ou pode parar agora, respirar fundo e lembrar: o jogo está aqui, mas quem joga é você. Volte para si, volte para o centro, e a partir desse lugar, viva não como quem se defende, mas como quem finalmente escolheu participar, com leveza, com verdade, com inteireza.